A cidade de Brasília foi transformada num campo de concentração do PT. Curioso é que as emissoras locais não mostraram nada sobre isso, não falaram nada sobre os abusos praticados pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo suposto presidente Lula. Eles falaram sobre excessos de elementos infiltrados entre manifestantes, chamando-os de bolsonaristas. O objetivo é transformar em criminoso todo aquele seguidor do ex-presidente. Campos de concentração existiam na Alemanha da Segunda Grande Guerra Mundial para confinar todos os que eram inimigos de Hitler, a quem eles consideravam seus inimigos. O escândalo internacional do campo de concentração de Brasília foi denunciado ao mundo pela Fox News dos Estados Unidos. Enquanto isso, aqui no Brasil, as empresas de comunicação permanecem silentes e omissas perante as atrocidades do PT e seus agregados infames. É isso que está sendo repudiado. Um campo de concentração era uma instituição desenvolvida na Alemanha nazista para prender inimigos e oponentes políticos. Muitas vezes, situados nos subúrbios das grandes cidades, os campos eram um indicador muito visível da vontade do regime nazista de usar violência e terror e serviam para intimidar e silenciar qualquer oposição possível. Os presos em campos de concentração eram mantidos em condições desumanas e submetidos à tortura, à fome e, em alguns campos, a experimentos médicos. O primeiro desses lugares foi aberto em Dachau, perto de Munique, na Baviera, em março de 1933. Nos primeiros anos do regime, os presos incluíam todos aqueles considerados pelos nazistas como impróprio. Os mais terríveis eram os campos de extermínio, como Treblinka, que quase não tinha infraestrutura, além de câmaras de gás, acomodações da SS e instalações para separar os pertences dos assassinados. Não podemos permitir que o Brasil seja transformado num campo de concentração petista. Infelizmente, na prática, nós já estamos nos encaminhando para esse tipo de situação. No outro vídeo, falamos sobre os campos nazistas que foram usados para trabalhos forçados, trânsito de prisioneiros e extermínio dos inimigos políticos de Hitler. O mais mortífero de todos eles foi o de Auschwitz, que atuou de abril de 1940 a janeiro de 1945. Nesse campo morreram cerca de 1.500.000 pessoas, a maioria de origem judaica. No Brasil, estamos assistindo à escalada totalitária da esquerda e seus agregados infames desde antes do processo eleitoral de 2022, em que se cumpre praticamente tudo aquilo que havia sido colocado pelo poeta brasileiro Eduardo Alves da Costa. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada. No Brasil, nós tivemos campos de concentração em diversos períodos. Vários campos foram criados no Ceará, aqui no Nordeste, durante as grandes secas do final do século XIX e o começo do século XX. Na época, foram 7 os campos de concentração construídos aqui no Ceará, no Nordeste, vizinho aqui do Piauí. Ipu, Fortaleza, Quixeramobim, Crateús, Crato e Senador Pompeu. Este é o único que mantém a estrutura utilizada na época. Foram, de acordo com dados oficiais, 74.000 pessoas que passaram por esses campos, sendo 16.000 só em Senador Pompeu. Também houve campos no Brasil durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Eles tinham como objetivo prender imigrantes alemães, italianos e japoneses que eram associados ao nazifascismo. Foram 31 campos ao todo, sendo os principais Tomeaçu, no Pará, Xande Estevão, em Pernambuco, Ilha das Flores, no Rio de Janeiro, Pouso Alegre, em Minas Gerais, Guaratinguetá e Pindamonhangaba, em São Paulo, além de Oscar Schneider, em Santa Catarina.